Muito boa tarde, que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja, como eu sempre digo, dentro de você. Porque se ela estiver dentro de você, não importa o que aconteça ao teu redor, você vai se manter firme, forte. Presta atenção no que diz no livro de Apocalipse, do capítulo 21, no versículo 5. Preste atenção. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que João estava lá na ilha de Patmos, refugiado, o último dos apóstolos vivo, estava lá refugiado naquele lugar. Ele não foi morto, foi mandado para lá. E naquela ilha, ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse, que inclusive quer dizer revelação. Diz que o próprio Senhor Jesus veio a ele e começou a dizer para ele: escreve o que eu vou te dizer. E entre tantas palavras que nós conhecemos, que nós já lemos, já ouvimos estudos, pregações, está escrito exatamente isso. Que aquele que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. Escreve aí, João, porque o que eu estou falando é verdade. Jesus quer fazer tudo novo na sua vida. Ele quer fazer tudo novo na minha vida. Não importa quantos anos a gente tenha de igreja, não importa quanto tempo eu e você conhecemos a palavra, não importa quanto tempo a gente se batizou nas águas, quanto tempo a gente entregou nossa vida nas mãos de Cristo e Ele nos aceitou. Porque muitos de nós, com o passar dos anos, a gente vai permitindo, vamos dizer assim, infelizmente, coisas antigas de novo, vamos dizer assim, entrar na nossa vida. Algumas atitudes, algumas coisas que nós, logo que nos convertemos, deixamos de fazer. Não estou falando como posso dizer, embora a Bíblia não fale que existe pecadinho ou pecadão, mas não estou falando de grandes pecados, eu estou falando de coisas que a gente tinha um cuidado. Já ouviu aquela expressão pisar em ovos? Com todo cuidado. Nós tínhamos todo cuidado. Mas com o passar dos anos, muitos de nós, pregadores, membros, permitimos coisas velhas de novo entrar. Talvez antigamente, antes de você se converter, é claro, talvez, né, lógico, você não orava, não falava com Deus. De vez em quando fazia uma reza, de vez em quando conversava com Deus, mas depois que você entregou a tua vida para Jesus e Ele te aceitou como me aceitou, talvez aquele cuidado de estar sempre em oração, uma vida com Deus, ter cuidado de não se envolver em algumas questões, daquele grupinho de pessoas se afastar, ter uma vida, né, um cuidado todo especial, vamos dizer assim, com a nossa vida com Deus, de nos afastarmos de coisas do mundo. Mas com o passar dos anos foi, entre aspas, vamos dizer assim, um relaxamento. Começou a de novo nos envolver, nos tomar. Eu trabalho, né, numa metalúrgica e o maior índice de acidente lá são ou com pessoas que estão começando agora ou com aqueles que têm muito tempo. Porque já começa, aquele que está começando agora pela falta de experiência, né? Aquele que está começando agora por ele não ter o cuidado, principalmente no setor que eu trabalho, que trabalha com peças pesadas, vamos dizer assim, ou com aqueles que têm muito tempo de, isso não vai acontecer, eu já estou acostumado a fazer isso não tem nenhum problema. Ele acaba sendo descuidado, relaxado e acaba sofrendo acidente. Então, às vezes a gente, com o tempo, a gente vai criando essa situação de começar a relaxar. Já não orar como orávamos, não vim com frequência à igreja. Eu sou obrigado a ir na igreja. Você não é obrigado a nada. Porém, teoricamente, a gente imagina assim, que você congregar é bom.
Por quê? Não importa se tem 10, se tem 1.000, se tem 100 mil pessoas, se tem 2, 3. Porque você vai estar num ambiente onde vão estar as pessoas reunidas buscando a Deus. Você vai estar num ambiente diferente onde você vai estar louvando, ouvindo uma palavra, né? Alguém que de repente dentro da sua casa, por exemplo, de repente você não tem como conversar, o teu marido não vai te entender, a tua esposa não vai te entender, teus filhos, mas de repente na igreja ele vai ter o pastor, a missionário, um obreiro, um irmão na fé que vai poder você poder sentar, conversar, se abrir o teu coração, um lugar que talvez você se sinta mais à vontade para chorar. De repente na sua casa você não tem essa liberdade, é isso mesmo, no seu trabalho, no dia não tem essa liberdade de você dobrar o joelho e orar. Você não consegue, você às vezes quer um momento a sós com Deus, depende naquele lugarzinho, naquele cantinho da igreja, naquele banquinho, você está ali orando, chorando, derramando teu coração, naquele espírito diferente. Pede dentro da tua, me perdoe falar, tem gente dentro da casa dela é carregado, o marido é perturbado, a mulher é perturbada, os filhos, aquela coisa, né? E um vem e na igreja ela se sente melhor, se sente mais à vontade, mais perto de Deus, Ele. E tem gente que parou de congregar, né? Relaxou com a sua vida espiritual, relaxou com a sua vida financeira, porque a Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda e se encherão fartamente de teus celeiros. Deus promete que aquele que honrar a Ele, Deus vai bem, parou. E aí vem as consequências, começa tudo a errado, a pessoa começa espiritualmente a esfriar, desanimar. O diabo começa só a mostrar o erro, a falha. É lógico que tem erros e falhas nos homens, mas começou a mostrar isso, tudo que é lugar, tudo que é igreja, tudo que é pregador, todo mundo está cheio de defeitos, todo mundo está cheio de falhas, ninguém é de Deus, só ela que eu estou procurando alguma coisa, não está procurando, sabe por quê? Lembra quando começou a caminhar da fé, que você encontrou Jesus? Não faltava nada. Depois de um tempo começa a está me faltando algo, não está faltando é a presença, é que o Espírito Santo se afastou. Por quê? Porque não há mais esse cuidado, houve um relaxamento. Houve um descaso com a vida espiritual. As coisas do mundo lhe atraíram, chamaram a atenção, e a pessoa desviou o olhar dela, que era para Jesus, e começou a olhar para as coisas do mundo, que nem Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, alguns dias eu tive isso com o povo na igreja, eu falava que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, você já reparou? Mas quando ele começou a reparar na força do vento, olhar em volta, ele tirou os olhos dele de Jesus, começou a olhar em volta, ele começou a afundar. Talvez a tua vida esteja afundando. Infelizmente, tua vida financeira, familiar, sentimental, espiritual, afundando. Jesus quer fazer tudo novo. Ele quer dar uma oportunidade de dar para a gente uma oportunidade, né, de recomeçar. Todo dia que você e eu abrimos os olhos, nós estamos tendo uma oportunidade de recomeçar. Sabia disso? Tem gente que hoje perdeu essa oportunidade. Tem gente que nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, ela desperdiçou a oportunidade de recomeçar. Desperdiçou. Ela não dá no crédito que a palavra de Deus diz. E pior não é isso, muitos que estavam até dentro da igreja, por causa disso. E isso que eu falei, esses sintomas, se a pessoa começar a relaxar, esfriar, relaxar. O intuito de tudo é afastar essa pessoa de Deus, é tirar ela da presença de Deus definitivamente. Eu estou sem tempo, até quero, estou sem tempo, eu estou sem ânimo, eu ando angustiado, eu não consigo, mas aí o diabo vai trabalhando até fazer com que essa pessoa saia da presença de Deus e fique à mercê dele. E algumas dessas pessoas, infelizmente, acabam até perdendo o mais importante, que não é os bens, não é o trabalho, não é o emprego, não, perdendo até a sua salvação, jogando fora a sua salvação. Ele está mandando dizer para você, está dizendo para mim, para nós, eu quero fazer tudo novo. Você crê? Ele falou como para João? Escreve aí, João, né? Ele disse lá, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus, é fiel e verdadeiro. Escreve no teu coração, Jesus quer fazer tudo novo. Mas o que eu faço, pastor? Se volta para Ele. Mas eu estou sem força, pastor, eu estou desanimado, eu estou triste com a minha igreja, eu estou triste com o soube de algo que aconteceu. Eu entendo você. Eu
E quando me desliguei do ministério que eu fiz, primeiro eu me converti numa igreja chamada, não vou dizer o nome, né? Me converti. E algumas coisas estavam acontecendo, e eu olhei para aquilo e disse, não, isso não está certo. Porém, o que eu fiz? Eu orei e pedi direção a Deus para que Deus preparasse uma situação para mim, um lugar. E onde eu fiquei 17 anos da minha vida. Ah, mas aí, viu? Aí você saiu de lá e... Pois é, só que lá onde eu me converti, onde Jesus me aceitou, eu não digo que eu aceitei Jesus, ele me aceitou, eu tinha sido obreiro, estava de membro, estava voltando para a obra de obreiro, e eu não tinha feito a obra da maneira com que eu fiz depois que eu fui para esse outro ministério. Eu não fui para fazer a obra, eu queria, o importante é estar na presença de Deus, onde eu fiquei 17 anos. E o que fez se eu se desligar, se eu sair? É porque eu não conseguia mais concordar com o sistema de trabalho. Eu já falei, eu não conseguia concordar mais com o sistema de trabalho, pronto, final. Cuidar da minha vida, me desliguei, trabalho, aqui do lado onde eu moro aqui, um salãozinho pequenininho, a gente tem uma igrejinha onde a gente se reúne todo domingo, quando tem um feriado a gente se reúne para orar, para buscar, para meditar na palavra de Deus. Trabalho, e a obra é algo que está no meu coração. E então, eu sempre deixei bem claro isso, que não importa o que aconteça, eu sempre vou estar na presença de Deus. Eu sempre vou estar na presença de Deus. Eu tenho muito esse cuidado de não ficar dando ouvidos ao que o diabo diz, sugere, para que daqui a pouco eu venha até sair. Eu conheci muitos pregadores, inclusive onde eu trabalho, eu vejo alguns jovens que falando, eu fui pastor. Você vê o jovem, claro que para mim, que tem uma idade mais avançada, né, não me atrai mais as coisas do mundo, não atrai entre aspas, que o diabo trabalha, mas para um jovenzinho, né, imagina um menino de 22, 23 anos, o leque de opções, né, o leque de opções que o diabo coloca diante dele, né, aquela mesa farta de guloseimas para ele se saciar, se fartar com as coisas que o jovem, né, gosta. E eu vejo esses jovens que já pregaram o evangelho, estiveram na presença de Deus, e pregaram o evangelho hoje totalmente desvirtuados, cheio de tatuagem, fumando, bebendo, piercing e brinco, sabe? Porque não tiveram esse cuidado e o diabo conseguiu tirá-los da presença de Deus. Esse dia então eu falei para um deles, filho, o mais importante é a tua salvação, tu conhece a palavra de Deus, a tua salvação. Então, eu sempre tive esse cuidado de não permitir não deixar com que as coisas do mundo me atraíssem ao ponto de eu sair da presença de Deus. Eu estou dizendo para vocês, talvez você está dizendo, estou muito fraco, desanimado, triste, não. Volta para Jesus. Ele quer fazer tudo novo, Ele quer renovar você, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer fazer com que aquilo que você viu, que você passou, fique para lá. Porque o homem pode ter errado, mas Cristo não errou com você. Nunca vai errar. Então a mensagem hoje para você, para nós, para mim, para todos nós Jesus quer fazer tudo novo. E Ele pode. E Ele está mandando dizer para você, escreve no teu coração. Se você se voltar para Ele, Ele vai fazer tudo novo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um final de semana abençoado a todos. Que a paz de Cristo esteja sobre ti e a tua casa. Tá? Um beijo no coração de todos e que você entenda a importância de voltar para Jesus com urgência. Beijo, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Minhas irmãs também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.